Fala galera, aqui é o Igor, começando o segundo vídeo da série Diário de um Trader. No primeiro vídeo nós vimos a importância de se fazer o diário e nesse segundo vídeo eu vou falar um pouco sobre como fazer, quais as informações que eu acho importante para que a gente abasteça esse nosso banco de dados, né, que eu chamo de diário, tá? No final, depois que eu terminar de explicar aqui, eu vou compartilhar com vocês alguns trechos aqui que eu selecionei aqui nos meus diários para compartilhar aqui com vocês, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Primeiro, partindo aqui do ponto que você tem uma estratégia, tá? O diário não é só para o meu modelo de operar, ele serve para todos os modelos. Eu acredito que serve para todos os modelos, se é fundamentalista, se é scalp, independente de qualquer tipo de estratégia, né? O importante é você ter uma estratégia e definir bem quais são as regras dessa estratégia, tá? Partindo do ponto aqui do nosso trade system que nós utilizamos aqui, tá? O que que eu acho importante de se colocar nesse diário, tá? Vou abrir. Primeira informação que eu acho importante é a gente colocar a data, né? Porque para a gente saber se a gente teve uma evolução ao longo do tempo, né? De cada mês, colocar a hora do dia para que a gente levante em que parte do dia, né? Em que período do dia a gente faz melhores operações, né, cara? Faço melhores operações ali na abertura, eu faço uma leitura melhor na abertura, ou depois que abre as bolsas lá fora, eu acho melhor de operar, ou à tarde, tá? E também o número do trade, cara, é o primeiro trade, é o segundo trade do dia, né? Quando eu perco, quando eu tomo um loss logo no primeiro trade, como é que fica o meu emocional para o segundo trade? Eu tenho um bom emocional para recuperar esse loss do primeiro, ou eu costumo errar o segundo, já fico nervoso e erro o terceiro, tá? Então, eu acho importante essas informações por conta disso que eu acabei de falar para vocês, tá? Depois vocês vão definir aí de acordo com a estratégia de vocês, tá? E qual o motivo, né? Das estratégias que você tem, qual foi o motivo que te fez entrar na operação, né? E logo em seguida, a relação risco-retorno, né? Tem um retorno com uma boa simetria se comparado ao risco, é no mínimo 2 vezes para 1, né? Então, tendo aqui esses dois pontos, a gente passa aqui para o terceiro. Cara, foi a favor ou contra a tendência, tá? E como estão os indicadores, né? Os indicadores que a gente utiliza para nos ajudar na tomada de decisão. Como eles estão? Pô, tá comprado, tá vendido, tá com divergência, né? O que que eu utilizei de acordo com a minha estratégia? Qual foi o indicador que me auxiliou a tomar essa decisão, tá? Então, depois de definir esse ponto aqui, a gente vai para o ponto aqui de saída. Vamos lá. A saída desse trade, ela foi um stop loss ou um stop gain? Foi no alvo, né? Foi no alvo que eu tracei lá no início. Pô, se eu entrei em um retângulo, qual é o alvo do retângulo? É ele, no mínimo, ele projetado para cima. Bateu no alvo ou eu saí antes, tá? Ou até mesmo a famosa mão de alface, né? Quando a gente entra num trade e a gente, às vezes, por ansiedade ou por medo ou por insegurança, a gente acaba saindo do trade muito cedo, né? E a gente fica depois olhando o trade lá, basicamente, no alvo que a gente tinha planejado, tá? Então, isso aqui é o básico que eu considero, né? Em cima de cada estratégia, tá? E mais que isso, tá? Depois que a gente preencher essas informações, que a gente finalizar o trade, a gente vai fazer uma análise desse trade. E aí a gente vai preencher, deu certo? O que fez de certo nesse trade? Cara, o indicador estava muito alinhado,
o fluxo estava legal, né? Cara, eu fui muito técnico, eu esperei o momento certo, né? Ou se deu errado, o que que eu fiz de errado? Cara, eu entrei antecipado, ou eu não estava olhando o fluxo, ou eu não vi sinal nenhum, só me deu vontade, eu só achei que ia subir e comprei, tá? E por último, o que eu poderia ter feito de melhor, tá? Se o trade deu certo, né? Como eu poderia ter melhorado esse trade que deu certo, né? E se deu errado, o que eu poderia ter feito melhor para evitar que tivesse dado errado, né? O que faltou ali, qual foi o meu erro, o erro da minha leitura, né? Que me fez errar esse trade, beleza? E depois desse checklist todo, tá? Uma coisa que eu acho importante também a gente deixar aberto aqui, eu acho importante a gente catalogar no nosso diário, são os gatilhos, tá? Porque o trade, como eu já falei para vocês, tem a parte técnica, mas principalmente tem uma parte de comportamento, tá? Então, o que é interessante a gente anotar? Cara, a gente esperou o tempo para entrar nesse trade, tá? Eu conheci pessoas que, cara, os caras se atiravam na frente do trade antes mesmo do trade acionar, né? Não confirmava e o cara já estava lá embarcando no trem, né? A alavancagem, cara, tá operando com a mão muito pesada, né? E acaba te fazendo não obedecer o trade da forma técnica, tá? Esses gatilhos aqui eu tô falando que eu já vi mas eu também cometi esses erros lá no início, tá? De entrada antecipada. Às vezes eu ainda cometo, tá? Porque cara, é comportamento, é muito difícil, né? Às vezes, pô, eu antecipo o trade, cara, às vezes eu antecipo, mas eu antecipo com a mão menor, eu já tenho um pouco mais de técnica, por que que eu antecipei, né? Mas eu também cometo esse tipo de erro. E eu considero que isso seja um erro, tá? Alavancagem, não cometo mais, mas cometi, né? E eu vou mostrar para vocês. Ansiedade, cara, no início eu tinha muita ansiedade. Muita. Ficava muito ansioso a ponto de ter até arritmia na hora que eu tava fazendo o trade, né? Entrava no trade, dava, o coração acelerava, né? Ou anotar lá no teu diário também problemas. Cara, tá com problema no trabalho, né? Tem algumas pessoas que trabalham ainda, né? Tem algum outro tipo de trabalho, né? Tá com problema no trabalho e foi pro mercado, ou tá com problema num relacionamento com a família, eu não sei qual tipo de problema, né? E foi pro trade, né? Eu falo muito da questão do alinhamento, né? Técnica, mente e corpo, né? Então, entraria aqui. Referente à indisciplina, cara, eu tenho a minha estratégia, eu tô sendo fiel a ela, ou não estou cumprindo, não estou seguindo de acordo com as regras da minha estratégia, né? Eu não tô sendo disciplinado em seguir a minha estratégia, tá? E insistir no erro, né? O que é insistir no erro? Cara, é aquele dia que a tendência é totalmente de queda, né? E tu tá lá comprando, tentando achar um fundo, né? Ou tu permanece insistindo várias vezes no mesmo erro. Qual seria o erro? Cara, tô sempre entrando antecipado, né? Então é importante a gente anotar esse tipo de gatilho, né, no diário. Não só o detalhe do trade, mas também qualquer tipo de comportamento. E eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco, tá? E principalmente catalogar esses dias aqui, tá? Esses dias aqui que eu chamo de, né, é bem conhecido, eu não, né, na verdade é bem conhecido aí pelos três, que é o dia de fúria. O que é o dia de fúria? Cara, o dia de fúria é aquele dia que tu erra o primeiro, erra o segundo e tu erra todos os trades, tu erra tudo no dia, tá? Tu aguenta, segura, tu não obedece stop técnico, tu na hora de comprar subiu, quando é a hora tu tá lá vendido, e quando é a hora de ficar vendido, que o preço vai fazer uma correção, tu vai, investe a mão e entra comprado e o preço cai, né? E tu fica meio que insensível à dor, né?
tu, tu fica anestesiado, né? E aí tu vai fazendo só cagada, vários erros, e quando chega no final do dia, tu vê o tamanho da besteira que tu fez e tá lá um prejuízo absurdo, né? Então é importante, qual foi o gatilho, né? Qual é o gatilho que te faz entrar em dias assim? Cara, o gatilho é, cara, a partir do terceiro trade que eu erro consecutivo, aciona ali o meu dia de fúria, minha vontade insaciável de querer recuperar o meu dinheiro, né? Cara, então se tu conhece que a partir desse ponto, esse é o teu gatilho para acionar dias de fúria, cara, bateu 3 operações, encerra o dia, fecha o computador, fecha o Profit, vai fazer outra coisa, tá? Então é importante a gente levantar tudo, né, na maior riqueza de detalhes, tá? E agora eu vou compartilhar aqui com vocês alguns trechos dos meus diários, tá? O primeiro que eu vou colocar aqui para vocês, né, eu até achei, tá? Por que que eu não gosto de mostrar a quantidade de contratos que eu opero, tá? Porque lá no início, tá, eu participava de sala, né? E eu via lá o cara que fazia que eu fiz o curso, né? Cara, o cara operava no cheio. Aí o que que eu vou fazer? O cara opera muito bem, né? E ele operava de um jeito tão simples assim, tão tranquilo, que me fazia achar que era fácil, né? E na verdade a gente sabe que não é, tá? O que que eu descobri com isso? Eu descobri que quando o cara faz parecer a coisa ser muito fácil, na verdade é porque ele é muito bom, né? E aí eu queria fazer o mesmo. E olha onde eu operava aqui. Olha onde que eu operava. No cheio, né? Muito, né? O cheio, 5 contratos aqui é contrato cheio, né? 5 é equivalente a 25 mins. Então eu já comecei, olha onde eu já comecei, né? Super alavancado aqui, tá? E LOIs, né? 235 pontos já é 1.175 pontos de LOIs, tá? E esse aqui era a estrutura do meu checklist da época, né? Pô, o data, a hora, ah, aqui qual era o número da operação do dia, a operação anterior não tinha, né? Era a favor das médias, né? Qual era a figura, stop loss, tudo, tá? E aqui embaixo as perguntas que eu anotava no verso dessa folhinha. Eu imprimia várias, pegava uma folha A4, imprimia ali umas 6 ticketzinho desse, assim, mais ou menos desse tamanho, e depois saía recortando e fazia vários, né? Fazia um bloquinho assim, cada trecho que eu fazia eu preenchia isso aqui, tá? Então esse é um dos motivos hoje que eu não mostro com quantos contratos eu opero, tá? A minha intenção aqui, a minha intenção é passar o meu conteúdo, é mostrar a técnica que eu utilizo e que eu tenho sucesso, não o tanto que eu ganho, tá? Olha aí de novo, olha aí o que que eu fazia. Porra, totalmente ignorante, né? Já entrar assim operando em contrato cheio, né? E olha aí os LOIs como são pesados, né? Foda, tá? É, Vamos passando aqui, tá? Cara, eu cometi o erro aqui de, olha aí, entrada pelos 2 minutos. Eu fazia entrada nos 2 minutos, né? E não obedecia stop técnico, né? Imagina um stop técnico de uma entrada de 2 minutos, né? Para um contrato cheio que não tem liquidez, não tem tanta liquidez, né? E aí é onde eu coloquei sempre entrar pelos 5, o que que eu poderia fazer melhor e obedecer o stop técnico, né? Não teria dado stop, ou seja, eu entrei pelo 2 e ainda não obedeci o stop técnico. Então cometi muitos erros lá no início. É... E o próximo aqui.
eu fiz uma operação de um padrão que eu não costumava operar, né? Seguindo o call de sala, né? Que eu participava de uma sala e, e eu coloquei aqui só entrar se eu enxergar a entrada, tá? O que que eu quero falar com isso? E hoje eu ainda falo, né? Eu falo para os meus mentorados, cara, eu compartilho algumas análises com vocês. Se vocês não estiverem vendo o mesmo que eu estou, não façam. Não é porque eu ensinei vocês que eu sou melhor que vocês. Eu posso estar enxergando, eu posso estar com a análise totalmente errada e vocês estarem enxergando alguma coisa que eu não estou vendo, tá? Então, cara, se a gente está vendo a mesma coisa, é ótimo, né? Mostra que eu estou vendo e que você está vendo. Agora, se somente eu estou vendo, né? E tu não tá vendo, cara, não faz nada, né? É aquela, na dúvida, não faz nada, tá? Então, é outra coisa aqui que eu achei legal de compartilhar com vocês. Aqui, olha aqui, ó, manter a calma e obedecer stop técnico, né? Entrar pelo gráfico de 5 minutos. Aqui, provavelmente, eu tinha feito a cagada de entrar em um time frame menor também, né? E aqui embaixo, acreditar no lado técnico, dava para ter feito uns 1.500, né? Se tivesse foco e observar as entradas sem ansiedade. Então, novamente aqui eu estava falando de ansiedade, né? Muito ansioso no início, né? É uma coisa totalmente que faz parte desse processo de trade do iniciante, ter muita ansiedade, de querer fazer dinheiro, de, cara, de não ligar para técnica, de não ligar para comportamento. Isso aqui foi uma das palavras que eu mais escrevi nos meus diários, é ansiedade, tá? Vamos pro próximo aqui. Outra de ansiedade aqui, ó, tá? Ansiedade, mesma entrada do trade anterior, mesmo erro, tá? Esperar mais tempo para entrar em outra operação depois de tomar loss. Ou seja, eu tinha acabado de tomar um loss, em seguida eu fiz a mesma coisa. Eu estava ansioso para entrar em outro trade e cometi o mesmo erro que eu cometi alguns minutos atrás, tá? Porque com aquela vontade de querer recuperar, com aquela medo de o mercado andar e eu ficar de fora, né? Cara, é erro que hoje, né, quando com os meus mentorados eu vejo eles cometendo, tá? Por que eu falo, cara, isso faz parte do processo, né? Eu sempre digo, isso faz parte do processo. O importante é, cara, aprender, ter foco no aprendizado da técnica, né? Porque o resultado vem com isso, tá? Por que eu falo isso assim com tanta confiança? Porque eu passei por isso. Quando eu escuto alguém falando, eu lembro desse tempo aqui, tá? Outro aqui, detalhes, né? Quando eu falo para vocês de detalhes, cara, eu anotava até as horas que eu dormia, tá? Aqui, ó, horas dormidas, ó, versus desempenho, ó. Eu dormia em média 6 horas, né? O indicado era 8. Então, cara, eu comecei a dormir ali a hora indicada para ver se melhorava o meu desempenho ou se influenciava em alguma coisa, né? Como eu falei para vocês, eu anotava tudo. Cara, se eu brigava com a minha esposa, eu anotava. Se eu tudo, se eu tava com dor de barriga, eu anotava tudo, 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 eu anotava. Tá? Qual é o próximo? E aqui, um dia que eu tive um dia de fúria. A primeira operação foi de 165 pontos, a segunda foi um loss de 390 e estragou o resto do dia. Vontade de recuperar e esqueci de que se deve operar para operar bem, né? Quando a gente ignora esse operar bem, cara, daí pra frente é só para trás, como eu sempre digo, tá? Quando a gente opera visando apenas o lucro, né, apenas o financeiro, a gente vai querer fazer qualquer tipo de entrada, tá? Por quê? Porque a gente quer o dinheiro, né?
E aí quando a gente faz isso, cara, a gente só entra em furada. Outra coisa aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada, ó. Olha aí o que eu falo para vocês da primeira operação, né, que eu comentei lá no início. A primeira operação teria dado 750 pontos, mas o psicológico não aguentou. Fiz 8 operações esse dia. Aqui para aqui, ó, eu já tava no IN, né? Pô, tomei uns pau grande lá no operando cheio. Voltei para estudar e testar técnicas novas em contratos menores, né? Mesmo assim, olha aí, 8 operações, galera. O que que eu precisava corrigir? Anotei até aqui embaixo, corrigir emocional, tá? É foda, né? Vamos aqui pro próximo que eu separei. Aqui, olha outra aqui, ó. 6 operações, né? A primeira teria dado 1000 pontos, mas o emocional atrapalhou. Dia de Lois. Coloquei bem grande aqui, operar menos, né? Ou seja, novamente, muitas páginas eu falei sobre ansiedade, sobre emocional, tá? E por que eu bato tanto nessa tecla hoje em dia quando eu falo com vocês, né? Uma coisa que eu acho tão importante, porque isso aqui se repetiu muitas páginas dos meus diários, tá? E olha o que aconteceu no final de semana, cara. Estudei sábado e domingo, tá? Era incansável, era incansável. O diário que eu queria mostrar para vocês é que foi ali um segundo diário, né? Foi acho que um dos diários mais complicados que eu escrevi, né? Porque como eu já falei para vocês, cara, não tinha hora, tá? Eu tava disposto, eu tava, eu tava focado ali em viver de mercado. E nesse segundo diário, cara, tem umas passagens ali que eu mesmo me questionava. Eu escrevia no meu diário, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? E chegou um tempo, tá? Chegou um tempo ali que eu tava tão fissurado, assim, cara, estudava de manhã, estudava à tarde, né? Passava o dia no trabalho, trabalhava ainda, era funcionário público, estudava durante o meu trabalho, quando dava. Chegava em casa, estudava, ficava estudando até tarde, final de semana eu estudava. Cara, eu tinha acabado de ter um filho recém-nascido, com a minha esposa precisando de ajuda, e eu focado estudando, né? Então, imagina assim, cara, foi complicado para mim, imagina para ela me aguentar, né, vendo essa minha loucura toda, tá? Então, chegou uma época que, cara, eu escrevia nos meus diários, né? Eu me perguntava assim no meu diário, é porque eu não achei esse diário, hoje eu até perguntei dela aqui, cadê esse meu diário, cadê esse meu diário? Ela não sabe também. Eu anotava nesses diários, será que eu tô errado? Né? Eu mesmo me perguntava assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô errado? Né? Será que esse é realmente o caminho? Porque foi um tempo muito difícil, foi, cara, quase que a gente se separa nesse tempo, né? Porque ela me via ali meio que viciado, né? Ela acreditava que eu estava viciado nisso, né? Porque eu vivia praticamente para estudar isso, né? E eu estava totalmente dedicado, focado e querendo que isso desse certo, né? Então foi um dos diários mais punks que eu escrevi, tá? E aqui por último, tá? O que eu fazia? Ah, no no final de semana ali, né, eu fazia meio que um resumo, né? Pô, o que que eu era para melhorar para a próxima semana, né? Sempre seguir o plano e usar stop técnico, observar entradas em outros tempos gráficos, não deixar stop crescer e observar stop antes da entrada, né? Às vezes a gente faz uma entrada e, e a gente entra por entrar e a gente nem vê o tamanho do stop, né? Eu, principalmente no início, eu fazia muito isso, tá? Eu não sei se vocês cometem esse mesmo tipo de erro. E agora, por último, eu vou compartilhar aqui com vocês também, tá? Um checklist
o Marcelo, que é um mentorado meu, né, já até terminou a turma beta da nossa mentoria beta, tá? O Marcelo Rosado, ele fez esse checklist para ele, né? Entrada, número tal, qual o ativo, qual o horário, qual o número do candle, os filtros que ele utilizou, né? Tudo isso aqui ele colocou de informação, né? Ele está abastecendo, tá? E eu até dei um feedback, eu lembro que eu dei um feedback aqui para ele. Vamos ver aqui o que foi que eu escrevi, né? Bem legal, Marcelo. No início, quanto mais detalhado, melhor. É chato? Sim. Mas isso tudo vai ajudar em duas situações. A primeira, levantar o máximo de detalhes dos modelos operacionais que vocês irão se identificar. Segundo, evitar que vocês façam muitos trades, já que irão preencher um cheque a cada operação. A primeira fase do diário tem a função de identificar vícios. Sempre comprar antecipado, exemplo, sempre comprar antecipado, gatilhos, o que me fez entrar antecipado no trade. Poderes operacionais que vocês sintam mais confiança em operar. Exemplo, eu fico mais tranquilo entrando somente em bandeira, tamanho de mão confortável, né? Lembrar que não estamos em uma corrida de 100 metros e que temos a visão de longo prazo, permanecer no mercado por muito tempo. Então, é esse o vídeo. Eu acredito que ficou grande, 26 minutos. Eu espero que vocês gostem, que seja útil para vocês esse vídeo, tá? E a gente se vê agora no terceiro e último vídeo, que eu vou comentar como analisar e como corrigir os erros, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.